Olá! Hoje a gente mergulha num tema que parece meio trivial à primeira vista, mas que na verdade diz muito sobre a nossa relação com a tecnologia. Falo da personalização do nosso ambiente de trabalho digital. Exato. A gente passa horas por dia olhando para uma tela, né? Mas quanto tempo a gente realmente gasta para fazer aquele espaço ser de fato nosso? Temos aqui um guia de exercícios práticos sobre o Windows 10, mas olha, a gente não vai ficar só no passo a passo. Não, claro que não. A nossa missão é usar esse guia como um ponto de partida, um mapa, para explorar as ideias por trás de cada botão de customização. Perfeito. Porque a questão não é como clicar com o botão direito e ir em personalizar. Isso, assim, a gente parte do princípio que quem nos ouve já sabe fazer ou descobre fácil. Sim, A discussão mais interessante é: por que essas opções existem? O que a escolha entre, sei lá, uma cor sólida e uma foto de família como proteção de tela diz sobre o que a gente espera do nosso computador? é uma ferramenta, é um álbum de memórias, um escritório. É essa tensão que a gente vai desvendar hoje. Ótimo. Então, vamos começar pelo mais básico, que é o ponto de partida do nosso dia, as cores. Todo mundo já deve ter mexido nisso alguma vez, mudar a cor de destaque do Windows. Aquele azul padrão vira um verde, um roxo e, de repente, pronto. O menu iniciar e as janelas mudam. A minha pergunta é, isso é só uma firula estética, uma maquiagem, ou tem algo mais profundo acontecendo ali? Tem muito mais. O que é fascinante aqui é que essa simples paleta de cores, ela é o reflexo de uma longa jornada de design da Microsoft, sabe? Como assim? Se a gente voltar no tempo, o Windows 7 tinha o Aero, com as transparências, aquele visual que imitava vidro. Era pesado, mas era uma declaração de poder. Sim, lembro disso. Depois veio um Windows 8 com a interface Metro, super chapada, blocada, cores sólidas. Foi uma reação radical, tipo uma imposição de estilo que dizia: o futuro é assim. E muita gente odiou. Odiou com força, porque parecia que a Microsoft estava tirando o controle da pessoa. Os blocos dinâmicos eram a visão deles e a gente que se adaptasse. Exato. Então, o que a gente vê no Windows 10, com essa opção simples de escolha sua cor de destaque, é quase um pedido de desculpas. É uma mudança de filosofia. É a Microsoft dizendo: ok, nós temos nossa visão de design, o Fluent Design, mas a tela é sua, pinte-a como quiser. É uma devolução de agência, então. É uma devolução de agência. Contrasta muito com o macOS, por exemplo, que sempre foi mais curado. A Apple te dá duas opções, claro ou escuro, algumas cores, mas a experiência é muito mais controlada. A filosofia deles é: nós sabemos o que é melhor para você. Entendi. Então, a escolha de uma cor não é só uma escolha de cor. É um pequeno ato político dentro do ecossistema do software. Precisamente. Você está exercendo um poder de escolha que em outras plataformas ou até em outras versões do mesmo sistema não existia com tanta liberdade. Exato. E isso afeta mesmo que sutilmente a nossa relação com o trabalho. Um ambiente que você moldou, nem que seja um pouquinho, parece menos hostil, sabe? Menos corporativo. Faz sentido. É a diferença entre trabalhar numa baia genérica e poder colocar um porta-retrato na sua mesa. É pequeno, mas o impacto psicológico é real. Falando em colocar coisas na mesa, essa ideia de personalizar o ambiente quando ele está ativo com as cores me leva a pensar no que acontece quando ele está inativo. E aí o nosso guia nos joga direto no mundo das proteções de tela. É um conceito que parece quase arcaico hoje em dia, não acha? Parece, mas tem uma história, uma função que evoluiu de uma forma muito, muito interessante. Ah, é? Nós, que somos de uma geração mais antiga, lembramos bem do propósito original: evitar o burn-in nos monitores de tubo. Um CRT, né? Lembro perfeitamente. Isso, o CRT. Se você deixasse uma imagem estática, tipo a interface do Windows, na tela por horas, os fósforos da tela queimavam. Ficava uma imagem fantasma permanente. Lembro dos labirintos 3D e, claro, das torradeiras voadoras do After Dark. Era um evento esperar a proteção de tela entrar. Deu totalmente parte da cultura pop dos anos 90. E ali a gente já vê o começo da transformação. Deixou de ser uma necessidade técnica para virar entretenimento, expressão. Verdade. Hoje, com telas de LCD, OLED, o burn-in é bem menos preocupante. Então,
Por que ainda temos proteções de tela? A função mudou? Privacidade. A primeira é a privacidade, com certeza. Ela esconde a sua tela quando você se afasta. A segunda, e talvez a mais importante hoje, é a estética. E o guia propõe um exercício bem interessante sobre isso. Sim, ele sugere configurar a proteção de tela para usar as fotos pessoais. E aí, de repente, seu computador ocioso vira um porta-retratos digital. Mas, honestamente, eu tenho uma relação de amor e ódio com isso. Ah, é? Por quê? Às vezes eu tô super concentrada, levanto para pegar um café e quando volto tem uma foto das minhas últimas férias na tela. Em vez de me ajudar a voltar para o trabalho, ela me puxa para uma memória, me distrai. Isso levanta uma questão importantíssima. O que você acabou de descrever é o conflito central do computador moderno. Ele é uma ferramenta de trabalho ou um portal para a nossa vida pessoal. Exatamente. Ao colocar suas fotos ali, você está borrando essa fronteira. Para alguns, isso é reconfortante, humaniza a máquina. Para outros, como parece ser o seu caso, é uma quebra de contexto. O trabalho invade o lazer e o lazer invade o trabalho. É isso. E aí o guia sugere trocar a proteção de fotos por uma de bolhas ou qualquer outra animação abstrata. E a diferença é gritante. É mesmo? As bolhas flutuando são nada. Elas não significam nada. São só um movimento suave, quase hipnótico. Não me puxam para nenhuma memória, não me dão informação. É um reset visual. É a diferença entre um conteúdo com carga afetiva e um conteúdo puramente estético. As bolhas são o equivalente digital de um jardim zen, sabe? Boa analogia. Não existe para te contar uma história. Existe para limpar sua mente, para ser um espaço vazio e calmante antes de você mergulhar de volta na complexidade do seu trabalho. A escolha entre fotos e bolhas é, no fundo, uma decisão sobre qual o papel do seu computador quando você não está usando. Se ele deve te lembrar da sua vida ou te ajudar a esquecer dela por um instante. Exatamente, para poder focar. Uau! Nunca tinha pensado por esse ângulo. É uma escolha bem mais profunda do que parece. Mas, vamos ser sinceros, ajustar cor, depois proteção de tela, um por um, dá um certo trabalho, né? E aí o guia avança para os temas, Ah, os temas. que são basicamente o pacote completo de personalização com um clique. É a solução para quem tem preguiça. Eu não diria preguiça. Diria que é uma solução que busca harmonia. Harmonia? Sim. O que um tema faz é garantir que todos os elementos conversam entre si. O papel de parede, a cor das janelas, os sons do sistema, até o cursor do mouse. Tudo é parte de um pacote coeso, geralmente criado por um designer. É uma forma de não criar um monstro visual, então. Exato. É ter uma personalização profunda sem o risco de criar um Frankenstein visual. Ah, o Frankenstein visual. Quem nunca, na época do Windows XP, não baixou um tema que deixava tudo ilegível, com cursores animados gigantescos e, sons bizarros para cada clique. sim, havia uma liberdade ali que era quase anárquica. Exatamente. Aquela era a era da personalização selvagem. Você podia mudar tudo, mas a responsabilidade pela coerência era toda sua. Os temas do Windows 10 são uma abordagem mais madura. Eles oferecem variedade, mas dentro de um ambiente controlado. Um meio termo. Um meio termo interessante entre a anarquia do XP e a rigidez do Windows 8. Eles oferecem personalização, mas com uma curadoria. É como escolher um conjunto de roupas sugerido pelo estilista, em vez de montar seu próprio look peça por peça. O resultado final tende a ser mais harmonioso. Exato. Mas talvez com um pouco menos da sua personalidade crua, vamos dizer. Faz todo sentido. Você troca um pouco da liberdade expressiva pela garantia de que o sistema vai continuar funcional e esteticamente agradável, um trade-off. Mas toda essa experimentação, seja com temas ou ajustes manuais, leva a um ponto que o guia aborda de forma muito inteligente no final: o medo de estragar tudo. Sim. E a solução para isso é saber como voltar ao padrão. E essa, para mim, é a funcionalidade mais importante de todo o sistema de personalização. O botão de reset. A existência de um botão de reset, de um tema Windows padrão, para qual você sempre pode voltar, é o que mais incentiva a experimentação. É uma rede de segurança. Verdade. Sem ela, a maioria das pessoas jamais ousaria sair do padrão. O medo de fazer uma mudança permanente e se arrepender seria
paralisante. Entre pintar numa tela que você pode pintar por cima de um erro e esculpir em mármore, onde cada corte é definitivo. Analogia perfeita. Saber que você pode a qualquer momento voltar para a tela em branco do tema padrão te dá a liberdade de testar o tema mais absurdo, a combinação de cores mais berrante, só para ver como fica. Se não gostar, 2 cliques e tudo volta ao normal. Isso, essa reversibilidade é a base da confiança da pessoa no sistema. Ela comunica que o controle está, no fim das contas, na sua mão. Você pode explorar o quanto quiser, porque o caminho de volta para casa está sempre sinalizado. Isso também serve como uma ferramenta de diagnóstico, certo? Se o sistema começa a apresentar algum problema visual estranho, Com certeza. a primeira recomendação técnica é quase sempre: volte para o tema padrão. Sem dúvida, é a forma mais rápida de isolar o problema. Se o erro desaparece ao voltar ao padrão, você sabe que a causa era algum elemento daquele tema customizado. É uma linha de base, um estado conhecido e estável. Entendi. Então, essa função de restauração não é só sobre estética, é sobre controle, confiança e manutenção. É uma peça fundamental na arquitetura de um sistema operacional flexível. Resumindo a nossa conversa, então, o que esse guia prático nos revelou é que cada opção de personalização no Windows 10 é a ponta de um iceberg. Sim, Mudar uma cor é sobre agência do usuário e filosofia de design. Escolher uma proteção de tela é decidir a fronteira entre vida pessoal e trabalho. aplicar um tema é um balanço entre liberdade e harmonia. E a capacidade de reverter tudo é o que torna essa exploração possível. Exato. E se a gente der um passo para trás, vemos uma tendência maior no design de software. A era do one size fits all, da solução única para todos, está acabando. A tecnologia está tentando se adaptar mais a nós e não ao contrário. Justamente. As interfaces estão se tornando mais maleáveis, mais pessoais. Elas reconhecem que cada pessoa tem um fluxo de trabalho, um gosto estético e necessidades emocionais diferentes. O software está lentamente aprendendo a ter personalidade. Ou melhor, a refletir a nossa. Isso, a refletir a nossa. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. A gente se preocupa tanto em organizar nosso espaço físico, nossa mesa de trabalho, nosso quarto, com plantas, quadros, cores que nos fazem sentir bem. Gastamos tempo e dinheiro com isso. Exato! A pergunta que fica é: se a gente aplicasse essa mesma intencionalidade ao nosso ambiente digital, onde passamos a maior parte do nosso dia, qual seria o impacto real na nossa produtividade, no nosso foco e, principalmente, no nosso bem-estar?